Por que o câncer é tão difícil de vencer? Quando as células cancerosas se desenvolvem, o que acontece com o sistema imunológico? Por que ele não as destrói? A primeira coisa que precisamos entender é que, todos os dias, dezenas de bilhões de nossas células morrem. Dentre elas, uma pequena fração, cerca de 1%, pode se transformar em células cancerosas. Nesse ponto, essas células começam a se multiplicar rapidamente. Com o tempo, forma-se um tumor pequeno, que, à medida que cresce, demanda muitos recursos para continuar seu desenvolvimento. As células tumorais ordenam que novos vasos sanguíneos cresçam em direção ao tumor, fornecendo alimento e nutrientes. Isso coloca as células saudáveis ao redor em risco. Elas são privadas de recursos e começam a morrer lentamente. Finalmente, o sistema imunológico percebe que algo está errado. Ele ativa uma quantidade enorme de células especializadas que começam a cercar o tumor. Além disso, essas células liberam substâncias que alertam o restante do sistema imunológico sobre a presença de um câncer que precisa ser eliminado. Nesse processo, células chamadas de dendríticas coletam amostras das células cancerosas e ativam os linfócitos T, que podem identificar com precisão a localização do tumor e destruí-lo. Por isso, os linfócitos T são conhecidos como os assassinos mais eficazes contra o câncer. Primeiro, eles impedem o crescimento dos vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Em seguida, destroem impiedosamente as células doentes. Os restos dessas células são eliminados por outras células do sistema imunológico, permitindo que células saudáveis voltem a crescer. Por que o câncer ainda persiste? Se esse processo fosse sempre eficiente, não existiriam casos de câncer terminal. Embora a maior parte das células cancerígenas seja eliminada, algumas podem escapar da detecção. Essas células remanescentes evoluem, tornando-se mais fortes e difíceis de combater. Por exemplo, algumas células cancerosas conseguem crescer mesmo em ambientes pobres em nutrientes, e sua taxa de multiplicação aumenta. Enquanto isso, o sistema imunológico também tenta evoluir para combatê-las. Essa luta constante entre células cancerosas e o sistema imunológico faz com que o câncer se torne cada vez mais resistente e perigoso. Em um estágio avançado, as células cancerígenas podem encontrar formas de desligar o sistema imunológico, espalhando-se para outros tecidos do corpo. Esse processo, chamado metástase, marca o avanço do câncer, muitas vezes levando ao óbito do paciente. Quando o corpo morre, as células cancerosas também perecem. Reflexão final. O câncer surge porque uma célula comum, prestes a morrer, sofre mutações que lhe permitem estender sua vida. De certa forma, essa luta pela sobrevivência é o que qualquer organismo faria ao encontrar uma maneira de prolongar sua existência, mesmo que às custas do restante do corpo. Você acredita nisso? Na verdade, nossos corpos nunca tiveram consciência da existência dos olhos. Se nossos corpos descobrissem os olhos, eles os atacariam como se fossem invasores. Isso poderia levar à destruição dos globos oculares, ao ponto de derreterem nas órbitas. Mas por que isso acontece? Embora os olhos sejam parte do corpo, eles podem ser atacados fisicamente. Isso se deve ao funcionamento do sistema imunológico. Todos nós temos um sistema imunológico que protege nosso corpo contra invasores como vírus. Uma de suas respostas é aumentar a temperatura corporal para combater esses invasores. Porém, os olhos são extremamente frágeis. Eles são um dos órgãos mais importantes do corpo, assim como o cérebro. Sua estrutura interna é incrivelmente complexa, composta por inúmeras células nervosas. Ao contrário de outros tecidos, que possuem certa capacidade regenerativa, os olhos não suportam temperaturas elevadas. Por isso, os olhos desenvolveram um sistema imunológico independente para se proteger. Mas a complexidade dos olhos vai além disso. Sua estrutura é comparável a um sistema óptico sofisticado. Se convertida em pixels, a capacidade de resolução dos olhos chega a impressionantes 576 milhões de pixels, algo que nenhuma câmera consegue alcançar. É interessante notar que até Darwin, ao propor a teoria da evolução, questionou se os olhos poderiam ser obra de uma força divina, dada sua complexidade. Mas em que situações o corpo pode reconhecer os olhos como um alvo? Isso ocorre quando os olhos sofrem uma lesão grave. Se a lente do olho se romper,
as proteínas presentes nela podem entrar na corrente sanguínea e ser interpretadas como antígenos pelo sistema imunológico. Nesse momento, o corpo começa a produzir anticorpos que atacam os globos oculares. Esse ataque pode ser tão intenso que leva à destruição dos olhos, dissolvendo-os nas órbitas. Por isso, em casos de lesões oculares graves, é essencial agir rapidamente para evitar danos irreversíveis e a perda da